tarde, amigos. Finalmente chegamos ao nosso 5º Congresso Paulista de Coloproctologia, da Associação de Coloproctologia do Estado de São Paulo, a ACESP, que seria presencial em 2020 e que nós transformamos agora em 2021 online, com um programa prático voltado ao dia a dia dos nossos colegas coloproctologistas. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer à diretoria da ACESP durante o biênio 2019-2020, com os meus colegas Rei Júnior, Rocco Imperiali, Frederico Marques, professor Martinez, Fernando Cordeiro, Caio Narras, Rodrigo Âmbaro e o Fang Xiabing, que muitos nos auxiliaram nesses 2 anos para poder realizar nossos eventos. Enfrentamos essas dificuldades todas que tivemos nesse ano, principalmente de 2020. Aproveitando, apresento a diretoria da CESP para o biênio de 2021-2022, presidida pelo José Alfredo Rei Júnior, conhecido de todos, tendo essa constituição que vocês veem aqui. Gostaria de aproveitar para agradecer a diretoria do Congresso de 2021, o Dr. Carlos Frederico Sparapan Marques, tesoureiro, o Dr. Antônio Rocco Imperiali, nosso secretário-geral, e a minha comissão científica, composta por Carlos Augusto Real Martinez e professor Fábio Campos, que fizeram esse programa, foram responsáveis por esse programa. Aproveitando, agradecendo já antecipadamente a todos os palestrantes por ter aceitado o nosso convite de participar do evento online, de disponibilizar seu tempo conosco e sua experiência e sua expertise nas áreas da coloproctologia. E a minha comissão organizadora, aqui composta, e também foi de grande valia para podermos chegar aqui no dia de hoje, com muito orgulho. Não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, que muitos nos auxiliam para a realização desses eventos e aceitaram o nosso chamado e toda essa produção que tivemos para realizar esse congresso. A Takeda, a Ethicon, a Janssen, o Hospital Albert Einstein, a Panther e a Absen são os patrocinadores desse evento que estamos realizando. E não podemos esquecer de agradecer à CESP, e a secretária e sua secretária executiva, a Mônica Galavotti, e a CCM, nossa empresa do evento, que nos trabalhou muito firme conosco nos últimos 2 anos, enfrentando essas dificuldades da transição do evento presencial e para online, nas pessoas da Aline Portal, Thaís Coelho, Júlia Lunques e a Fernanda Westerlon. Foram muito eficientes, muito corteses e também foram muito bem na organização desse congresso. Então, eu queria agradecer, através delas, a toda a CCM pela organização desse evento. Esperamos ter um bom evento a todos e vamos dar início, então, com a abertura da primeira mesa redonda sobre aspectos clínicos e cirúrgicos nas doenças inflamatórias intestinais. E eu gostaria, então, de apresentar a doutora Natália Freitas Queiroz, que é médica assistente do nosso ambulatório de doenças inflamatórias intestinais, no Serviço de Coloproctologia, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e doutora em gastroenterologia pela Universidade de São Paulo. A Natália vai nos falar sobre a terapia biológica para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais, o que podemos esperar. Natália, 15 minutos, com a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigada, Borba, por esse convite. Me sinto muito honrada aí de estar abrindo esse congresso de cirurgia, de coloproctologia. Como a Mari falou, eu já estou quase para pegar o bisturi e tenho um prazer enorme de trabalhar com você e com todos os colegas que estão aqui nessa mesa, são todos amigos. Um prazer muito grande participar desse evento hoje. E hoje nós vamos falar sobre terapia biológica para o tratamento das DI, o que podemos esperar. Mas antes de saber o que esperar, nós temos que saber quando usar e como usar a terapia biológica. O tratamento biológico está indicado para aqueles pacientes com doença inflamatória intestinal moderada a grave, com fatores de mau prognóstico, principalmente quando esses pacientes apresentam fatores de mau prognóstico. Na falha ao tratamento convencional, nós não devemos aguardar muito por essa falha, inclusive na recente atualização do rol da ANS, o período definido de falha foi reduzido de 3 meses para 6 semanas,
e na doença perianal fistulizante, o tratamento biológico pode ser considerado como primeira linha de tratamento, porque nós sabemos que o tratamento precoce é benéfico para que possamos evitar as complicações irreversíveis que ocorrem na história natural da doença. E sempre devemos tratar com metas e com um monitoramento rigoroso. Esses são os fatores preditores de evolução grave da doença de Crohn, quando a gente deve considerar o tratamento biológico de forma mais precoce, naqueles pacientes jovens, tabagistas, com doença extensa de Delgado, com doença perianal, com necessidade de uso de esteroides ao diagnóstico, uma perda de peso importante ao diagnóstico e com úlceras profundas à colonoscopia, e na retocolite em pacientes jovens com doença extensa, pancolite, com colangite esclerosante primária, com marcadores bioquímicos e autoimunes elevados, com necessidade precoce de corticoide na primeira recaída, falta de cicatrização da mucosa após indução de remissão e com úlceras profundas à colonoscopia. Então, como falamos, a terapia biológica, quando iniciada dentro desta janela de oportunidade, que é definida pela maioria dos autores entre 18 meses e 24 meses, ela pode sim levar a uma diminuição das complicações irreversíveis, como estenoses, fístulas e necessidade de cirurgia, e esse tratamento precoce reduz a lesão intestinal e o paciente deve ser monitorizado de forma rigorosa e nós devemos garantir que vamos buscar metas no nosso tratamento. E quais são essas metas? Recentemente, essas metas foram atualizadas pela Organização Internacional de Estudo da Doença Inflamatória Intestinal, o IOIBG, que definiu que as metas devem ser de curto prazo, prazo intermediário e longo prazo. Então, nós estamos, sim, mais ambiciosos, nós não ficamos satisfeitos apenas com a resposta clínica e remissão clínica. A médio prazo, nós devemos considerar uma normalização dos níveis de calprotectina fecal e uma restauração do crescimento em crianças. E, a longo prazo, devemos considerar a cicatrização de mucosa, uma normalização da qualidade de vida e uma ausência de desabilidade. Os alvos de remissão histológica para retocolite ulcerativa e cicatrização transmural para a doença de Crohn devem ser considerados, mas não são alvos formais. Mas o que realmente podemos esperar? Aquilo são que devemos almejar, mas será que nós vamos conseguir alcançar esses objetivos? Que desfechos já foram estudados? O que os trials clínicos avaliaram? Com que frequência esses desfechos ocorrem? Vida real, né, gente? O interfone está tocando. Vamos lá. Esses são os biológicos atualmente disponíveis para tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Os anti-TNFs, os anti-integrinas, que é o vedolizumab, que está disponível no Brasil, nos Estados Unidos também temos o natalizumab, e os anti-interleucinas, que no Brasil nós temos o ustekinumab. Os resultados de indução e manutenção dos agentes anti-TNF são relativamente semelhantes, apesar de não existir um estudo que nós chamamos head-to-head, mas nós conseguimos em torno de 60% de resposta clínica e entre até 30% de remissão clínica ao final de um ano. No entanto, já foi demonstrado para essas drogas, os anti-TNFs, que eles têm uma melhor eficácia quando em comboterapia com imunossupressores. Isso foi demonstrado tanto para a retocolite ulcerativa quanto para a doença de Crohn e é mais importante para o infliximab. No entanto, evidências mais recentes nos mostram que talvez não seja essa associação com a azatioprina que melhore a performance da droga, mas sim o nível sérico mais elevado da droga. Então, numa análise pós-hoc do estudo SONIC, que demonstrou a superioridade da comboterapia, observem que, de fato, aqueles pacientes que alcançaram níveis séricos mais altos entre os interquartis superiores tinham uma proporção maior de pacientes em uso de comboterapia. No entanto, quando nós analisamos o desfecho de remissão clínica dentro daquele grupo de pacientes que alcançou o mesmo nível sérico da droga, não houve diferença na proporção de pacientes que desenvolveu remissão clínica, sugerindo aí que a azatioprina pode atuar como melhorando a farmacocinética da droga, e se a gente alcançar esses níveis séricos com uma monitorização proativa,
da droga, provavelmente a gente não precise dessa comboterapia. Por outro lado, para os biológicos com novos mecanismos de ação, não há evidência de que a comboterapia melhore a eficácia. Estudos de vida real já demonstraram que para o vedolizumab e para o ustekinumab, não há diferença entre os desfechos de resposta e remissão clínica, cicatrização de mucosa e até persistência da droga, com ou sem a comboterapia com o imunossupressor. Mas uma característica dessas drogas com novos mecanismos de ação é que aqueles pacientes que são naíves de anti-TNF, eles têm uma melhor resposta. Isso já foi demonstrado tanto para o vedolizumab nos estudos de doença de Crohn, GEMINI-2 e GEMINI-3, os estudos pivotais, quanto na retocolite, no estudo GEMINI-2, e também foi demonstrado para o ustekinumab, tanto no estudo de doença de Crohn, que é o estudo Immunity, quanto no estudo da retocolite, que é o estudo Unify, que aqueles pacientes que não foram expostos previamente ao anti-TNF têm uma maior efetividade da droga. E qual a resposta esperada dos biológicos na doença de Crohn fistulizante? A doença de Crohn fistulizante é um cenário de maior gravidade da doença, é quando nós temos que ir com todos os nossos recursos e o cirurgião tem que vir em primeiro lugar. A Mari vai falar com vocês sobre isso. Então, esse é o resultado de uma paciente nossa após 2 anos de tratamento com infliximab e azathioprina. Então, é sim possível alcançar esse desfecho de cicatrização das fístulas. As drogas mais estudadas para esse desfecho são os anti-TNFs. Nós conseguimos alcançar aqui até em torno de 30%, 35% de remissão completa, que seria a ausência de drenagem pelas fístulas. No entanto, é possível que outros biológicos possam sim ter um efeito benéfico na doença fistulizante, como já foi demonstrado nesses dados agrupados de resposta dos estudos pivotais de ustekinumab, que até 30% dos pacientes que entraram nesses estudos com doença fistulizante alcançaram resposta ou resolução das fístulas. E aqui eu trago um caso também do nosso ambulatório de uma paciente que apresentou uma redução, uma resolução das fístulas com o uso de ustekinumab. E podemos esperar uma redução do número de cirurgias. Esse é um desfecho muito difícil de ser avaliado em trials clínicos, mas estudos de base populacional já demonstraram que a era dos biológicos está associada com uma menor incidência de cirurgias, tanto na doença de Crohn quanto na retocolite ulcerativa. Essa é uma pergunta sempre a gente tem muita dúvida, né? Principalmente os cirurgiões do grupo, a gente sempre tem bastante dúvida. A gente pode esperar a melhora dos sintomas suboclusivos nos pacientes com doença estenosante, se a terapia biológica está indicada para esses pacientes. E não existe uma resposta, nós analisamos cada caso, porque nós sabemos que os mecanismos fisiopatológicos da fibrose intestinal ocorrem tanto por uma via inflamação dependente quanto por uma via inflamação independente. E por mais que nós consigamos aí controlar os fatores inflamatórios da doença, os níveis de fatores profibrogênicos continuam altos e esses pacientes eles não desenvolvem um abdômen agudo obstrutivo, eles adaptam a dieta, então eles acabam tolerando mais os sintomas suboclusivos, de tal forma que o limiar dos sintomas clínicos é um pouco mais alto para esses pacientes, e esses pacientes só começam a apresentar sintomas quando realmente a doença já está bastante exuberante. Um dos melhores estudos que avaliou a eficácia dos biológicos na doença estenosante foi o CREOLE Study, que avaliou o adalimumab apenas em quase 100 pacientes, todos eles com estenoses intestinais sintomáticas. Todos eles apresentavam sintomas suboclusivos. E observem que em até 4 anos de acompanhamento, 50% dos pacientes permaneceram livres de procedimento cirúrgico e os autores identificaram fatores de risco para uma maior taxa de sucesso, entre eles o uso concomitante de imunossupressores, uma dilatação proximal a montante de até 30 milímetros, um comprimento da estenose menor que 12 milímetros e a ausência de fístula.
E aqueles pacientes que apresentavam maior número de fatores associados a uma maior taxa de sucesso, apresentaram também maiores taxas de remissão da doença sem necessidade de cirurgia. E o que podemos esperar da terapia biológica no contexto pós-operatório? Nós sabemos que até 100% dos pacientes após uma ressecção ileocólica apresentam uma recidiva histológica com 1 ano de tratamento. Essa recidiva endoscopicamente ela é detectada entre 70% e 80% em 2 a 3 anos. A recidiva clínica ela é variável porque os pacientes têm outros motivos para ter sintomas, né? Tanto supercrescimento bacteriano, diarreia colerética e a necessidade, os sintomas suboclusivos por estenose dessa anastomose também são mais tardios. Mas o que devemos esperar dos biológicos no contexto pós-operatório? Esse gráfico sumariza os principais resultados de drogas que foram avaliadas para a prevenção da recidiva pós-operatória. Vocês podem observar que as drogas que foram associadas a menores taxas de recorrência endoscópica foram os biológicos. Então, existem várias nuances desses estudos, que não é o objetivo dessa aula, mas sim os biológicos estão associados a menores taxas de recorrência pós-operatória da doença. Então, para finalizar, eu vou tentar responder a pergunta que o Marcelo me trouxe, que foi o que podemos esperar da terapia biológica. Todos os biológicos demonstraram eficácia na indução da resposta e remissão clínica na doença inflamatória. Os anti-TNFs parecem ser mais eficazes em comboterapia, no entanto, isso pode ser relacionado a níveis séricos mais altos das drogas. Os biológicos com novos mecanismos de ação são menos eficazes em pacientes previamente expostos ao anti-TNF, então temos que ter isso em mente. A cicatrização de fístulas é um desfecho ambicioso e exige um tratamento multidisciplinar. A era dos biológicos está associada a uma redução dos procedimentos cirúrgicos em doença inflamatória. E com relação a outros desfechos, podemos sim observar uma melhora dos sintomas suboclusivos em pacientes com doença estenosante e podemos ter melhores taxas de prevenção da recorrência pós-operatória em pacientes submetidos à ileocolectomia. Muito obrigada. Parabéns, Natália. Excelente apresentação, como sempre. Vamos dar continuidade, então, agora chamando o meu amigo Alviverde, o Fábio Vieira Teixeira, que é mestre em cirurgia, mestre e doutor em cirurgia pela Unesp, doutor em cirurgia pela Mayo Clinic, diretor médico e coloproctologista da Clínica Gastro Saúde em Marília. O Fábio vai nos falar como fazer o diagnóstico e a conduta na colite grave. Fábio, 15 minutos. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pelo convite e para participar de mais um Congresso Paulista de Coloproctologia, que já faz parte do cenário e do calendário da coloproctologia no nosso país. E eu vou falar sobre, então, o diagnóstico e conduta na colite grave, uma vez que é uma das condições mais terríveis que nós, cirurgiões e clínicos, enfrentamos quando tratamos de doença inflamatória. Esse é aquele slide clássico que, muitas vezes, por muito tempo, a colite foi tratada como um cordeirinho, mas, na verdade, ela é um lobo na pele de cordeiro. Ela pode ser terrível, a ponto até de matar um paciente. Natália já mostrou aquele estudo do Pablo Oliveira, com a redução no número de cirurgias, acredito que ela mostrou de doença de Crohn, mas na retocolite, esses estudos populacionais também mostram que a era biológica da terapia da doença inflamatória também vem reduzindo as taxas de colectomia. Mas é interessante, e esse gráfico mostra uma coisa que, pela primeira vez, o Gil Kaplan de Calgary, ele revelou nesse estudo que, na verdade, desde a chegada do infliximab em 2005, nós temos, sim, a redução de cirurgias eletivas, mas as cirurgias consideradas de urgência, elas permaneceram mais ou menos estáveis. Então, o que a gente pode tentar diminuir e modificar a história natural se dá, aproveitando a janela de oportunidade, se dá naquele quadro que a gente vai tratar de forma eletiva. E eu vou tentar
responder a esse questionamento com um quadro clínico de uma paciente que eu tive a oportunidade de tratar uns 2 anos atrás, uma jovem que já fazia um tratamento, até então ela tinha um quadro de colite esquerdo, um tratamento bem irregular, usando esteroides como sob demanda para resgate, várias recaídas entre 2016 e 2017, e ela já tinha tido uma hospitalização, inclusive com necessidade de esteroide, quer dizer, a luz já deveria ter acesa aqui um tratamento adequado. Esse era o exame dela em outro serviço, de 2018, uma pancolite grau 3, já meio 3, e ela só simplesmente tomava 2 gramas de mesalazine. E a gente que está habituado a tratar, e muitos dos senhores que estão aqui já viram imagens como essa, a gente vê múltiplas úlceras profundas, e isso já era um indicativo que essa paciente deveria ter sido tratada de uma forma mais adequada. Em abril de 19, então 1 ano praticamente depois de tudo isso que vocês estão vendo, eu tive a oportunidade de atender essa moça num quadro terrível, com muitas evacuações por dia, com sangue, muco, uma paciente já com quadro de anemia e de fadiga muito clara, dor abdominal, mas sem defesa, uma proteína muito alta, anêmica, uma albumina de 2,8, quer dizer, todos os comemorativos de um quadro grave. E aí que entra uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. Lógico que essa paciente foi internada, e a gente deve, pela primeira coisa que a gente tem que fazer para ajudar no nosso diagnóstico, é fazer uma sigmoidoscopia já com o paciente internado, sem insuflar, basicamente para confirmar o diagnóstico e ver e colher material, fazer biópsia, afastar CMV, depois colher fezes para fazer a pesquisa de CDIF, e isso é lógico que não há necessidade de preparo, muitas vezes, e nem de uma colonoscopia contrátil, né? E lembrando, mais uma vez, essa paciente, então, foi internada, nós fizemos a colonoscopia, a retossigmoidoscopia, como vocês estão vendo, sem nenhum tipo de preparo, um colo muito destruído, extremamente friado, com sangramento, e é lógico que vocês lembram que essa paciente também tinha um quadro de dor abdominal, uma tomografia afastou por completo a chance de ser um megacolon tóxico, essa paciente basicamente um espessamento e um quadro muito pior à esquerda, como a gente pode ver nessa imagem. É lógico que colhemos material para clostrídio e também fizemos biópsia para afastar o CMV, que é uma das coisas que a gente deve fazer também na ajuda do diagnóstico. Então, quando a gente fala de colite, primeiro nós temos que saber de que tipo de doença nós estamos tratando. A gente tem que classificar essa doença. São várias as classificações, uma delas, a mais clássica, que foi publicada por Trulov e Vitz, na década de 50, mostrando, então, não só evacuações, mais de 6, como pulso, temperatura, paciente anêmico. E quando a gente soma essa série de critérios de uma forma muito simples, no caso, aproveitando aqui a classificação de Trulov, mais de 3 critérios já dão uma chance de colectomia muito alta. Então, essa paciente, quando nós analisamos, ficara claro que ela tinha uma colite grave, ela tinha mais de 8 evacuações, dor abdominal, uma proteína extremamente alta, albumina baixa, também uma anemia, ela tinha depois a confirmação de clostrídio e de CMV negativo. Então, é lógico que essa paciente deveria ser internada, receber um suporte nutricional, e a primeira medida terapêutica é esteroide endovenoso. Tem uma forma de classificar também, que você pode fazer uma avaliação da proteína C com albumina, e quando esse índice é maior de 1,75, mostra um quadro ainda maior de gravidade. Então, quando esse paciente é atendido por um clínico, ele não tem dúvida que, ao internar essa paciente ou esse paciente, você tem que ter a companhia de um cirurgião, porque o tratamento cirúrgico pode, sim, ser parte da terapia e a única terapia para salvar a vida desse paciente que está internado. Então, é um tratamento que é feito de forma combinada, cirurgião e clínico. Existe uma relação direta entre mortalidade e as taxas de experiência que aquele hospital geral está atendendo aquele paciente. Então, quanto mais experiência, mais chance de você ter menor morbidade e maior chance de recuperar o seu paciente com uma terapia adequada.
Existem alguns detalhes que a gente não pode esquecer nunca, e o fato de esquecer pode ser fatal. O uso de heparinização, a gente sabe que as colites agudas estão associadas a grande chance de tromboembolismo pulmonar e trombose venosa profunda. Nós vamos publicar agora, nos próximos meses, um consenso com relação à terapia de prevenção de TEP e de TVP na doença inflamatória. E também a gente tem que saber que o nosso paciente tem que receber um tratamento nutricional, ou por dieta enteral, ou mesmo naquelas situações mais graves, com nutrição parenteral. O esteroide tem, sim, uma resposta muito boa. Usamos entre 300 e 400 miligramas dia de hidrocortisona, é o fármaco mais utilizado, e a gente tem a chance de conseguir recuperar o nosso paciente ou tirar ele daquele quadro agudo em até 2/3 dos casos. Então, é muito importante a gente iniciar realmente com o corticoide, e ele pode, sim, ter uma chance de trazer um benefício. Todavia, a gente tem que avaliar de perto, avaliar 2, 3 vezes esse paciente no leito, colher exames diários de proteína C, de albumina e mesmo um HB-HT, para avaliar a resposta do corticoide e não perder tempo. E quanto mais tempo a gente perde, mais chance a gente vai ter de ter um desfecho desfavorável. Então, entre 3 dias, no máximo 5, seria o ideal para que a gente possa decidir se o paciente respondeu à terapia e a gente vai manter aquela terapia ou a gente vai tentar fazer o resgate com outro fármaco. E aí que entra que 30% não respondem e você vai precisar resgatar esse paciente de alguma forma. Então, desses pacientes que vão ser resgatados, 1/3, então, daqueles tratados, 1/3 necessitarão do resgate ou infliximab ou ciclosporina. Já foi feita uma análise direta, cabeça a cabeça, ciclosporina com infliximab. Esse é o estudo clássico que avaliou isso, e a gente não viu diferença no desfecho com relação à cicatrização da mucosa. Então, tanto um como o outro está bem indicado. É lógico que o infliximab é um medicamento muito mais fácil de lidar, não há necessidade de dosagem sérica, como é da ciclosporina, e na grande maior parte dos serviços do mundo, o infliximab é utilizado. Esse é o estudo clássico do pessoal da Suécia, que avaliou em 3 meses aqueles pacientes tratados com uma única dose de infliximab, e quando tratados tiveram uma redução de colectomia em relação àqueles que não foram tratados simplesmente com placebo. E em longo prazo também, ao final de alguns anos, a gente vê que existe a permanência daquele desfecho. Sabendo, então, que daqueles pacientes que são tratados, 2/3 eles vão responder, o resgate é efetivo, e 1/3 desses pacientes vão ser operados. Lembre-se que também a taxa de eficácia está diretamente ligada a alguns fatores. Quanto mais baixa a albumina, o distúrbio de perda de infliximab nas fezes, e muitas vezes se é discutido até a indução mais rápida, com uma quantidade maior, uma dosagem maior de infliximab e mais estreitada. Esse é o estudo PREDICT, que está avaliando essa indução acelerada com infliximab, e até hoje ele não foi publicado. E existem alguns estudos estudos menores que mostram certo benefício do uso de doses dobradas de infliximab nesse tipo de paciente. Essa paciente, então, ao final de 5 dias, ela evoluiu sem resposta com o infliximab, a proteína T aumentou muito, a albumina caiu ainda mais, a anemia de difícil controle, ela continuava com muitas evacuações, e não resta dúvida que essa paciente foi submetida a uma colectomia subtotal, uma ileostomia terminal tipo Bruch, o reto foi fechado no promontório, não necessitou-se uma fístula mucosa, era um reto que tinha uma qualidade em termos de parede de reto adequada, que não requeriu nenhum tipo de ostomia pelo reto, e a gente tem que lembrar que esse reto tem que ser pouco manipulado, que posteriormente esse paciente vai ter que ser submetido a uma cirurgia de reconstrução do trânsito, ou com uma bolsa ileal, o tratamento mais indicado, ou até uma
ilho reto anastomose. Essa paciente evoluiu de uma forma inadequada com infecção de ferida, como vocês podem ver. Ela teve que ser reoperada novamente, lavada essa cavidade e reestruturada, e depois com uma terapia adequada. Esse foi um anatopatológico que identificou realmente que ela tinha uma perfuração bloqueada na altura mais ou menos do ângulo esplênico, e posteriormente, 50 dias após a recuperação, essa paciente já estava bem e hoje ela aguarda para ser realmente reconstruído o trânsito por meio de uma bolsa ileal. Era isso que eu tinha para falar, deixo 3 minutinhos de sobra e muito obrigado, agradeço mais uma vez a comissão científica da CESP por lembrar do meu nome, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. E deixo um abraço palestrino, que esse ano vai ser muito bom, vamos ganhar muito mais do que já ganhamos em 2020. Obrigado. Obrigado, Fábio, muito bom, muito bom. Vamos dar continuidade, então, agora, chamando o professor Cláudio Sadi Rodrigues Coy, que é professor titular de coloproctologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp de Campinas. Eles vão nos falar o que há de novo no tratamento cirúrgico da retocolite ulcerativa. Cláudio, 15 minutos. Eu queria agradecer à diretoria da CESP, a organização do congresso, particularmente ao meu amigo Marcelo Borba, em nome do grupo de coloproctologia, a oportunidade de estar aqui para falar sobre opções terapêuticas no tratamento da retocolite ulcerativa. E esse tema, a gente pode falar desde falar sobre temas assim, abordagens técnicas muito avançadas, mas eu preferi ficar um pouco mais com o pé no chão, né, e falar sobre um histórico do tratamento da retocolite ulcerativa, cirúrgico da retocolite ulcerativa, a situação antes e depois da terapia biológica, né, que efetivamente, como a doutora Natália e o doutor Fábio colocaram aqui, teve um impacto maior ainda na retocolite do que na doença de Crohn, certo, em relação ao tratamento cirúrgico. Então, nós já tivemos aí, em relação ao tratamento cirúrgico, desde colectomia total com ileostomia definitiva, ilio-reto-anastomose, e na década de 70 a cirurgia virou padrão, em 1978 com Pax e Nichols, que é o reservatório ileal que é usado até os dias atuais. Certo? Então, a cirurgia proposta, um reservatório em S com alça eferente longa, com mucosectomia, uma extensão grande. As primeiras cirurgias com extensão de todo o reto, 12 a 15 centímetros, era uma mucosectomia, demorava muito, com anastomose manual. Obviamente, houve uma evolução da técnica, o princípio é o mesmo, mas houve uma evolução, eu vou comentar rapidamente com vocês. A vantagem é essa que todos sabem, remoção de toda a mucosa coloretal, evita a derivação intestinal, mas ela ainda apresenta uma morbidade e contrapõe a opção de tratamento clínico, tá certo? E por que a derivação intestinal é importante? Tem pacientes com retocolite ulcerativa e estudos mostrando que a satisfação com a colectomia, mesmo nos pacientes com ileostomia Bruch, os pacientes eles ficam satisfeitos com a cirurgia porque eles saem de uma condição muito doente, mas esse trabalho do Pemberton de 89, comparando uma casuística de pacientes com ileostomia e reservatório ileal, os dois grupos estavam satisfeitos com o procedimento, né? Eles não podiam comparar um ou outro, o paciente grupo com ileostomia não teve o reservatório, mas o grupo com a ileostomia tinha uma limitação da atividade sexual e tinha 30%, quase 40% um desejo de reverter a cirurgia. Então, quando a gente indica o reservatório ideal, a gente tem que saber exatamente esse ponto, quer dizer, o paciente todo, ele quer evitar uma derivação intestinal, e uma cirurgia de reservatório mal feita, com complicações, ela pode levar ao paciente a uma derivação intestinal definitiva, certo? Então, esse era o nosso cenário, mas nós temos um agente novo, que é a opção de terapia biológica a partir da década de 2000 para retocolite ulcerativa.
E quais são os resultados da terapia biológica? Obviamente, então, já foi mostrado, houve uma redução na indicação de cirurgias, principalmente eletivas, como o Fábio colocou, menos nas cirurgias de urgência, mas o reservatório, a terapia biológica, ela efetivamente, na retocolite, ela contribuiu muito no controle da doença e na diminuição da cirurgia eletiva para retocolite ulcerativa. Mas esses pacientes, eles ficam mais tempo com o cólon, eles vão ter mais tempo, né, de processo inflamatório com ou sem controle e um risco maior ao longo do tempo de displasia e câncer, e que pode levar à indicação de cirurgia também, tá certo? Mas, então, vamos comparar alguns resultados do reservatório ideal com a terapia medicamentosa que nós temos hoje disponíveis, tá certo? Os dados da literatura mostram que os reservatórios, eles são funcionantes 20 anos após a sua confecção em mais de 80% dos pacientes. Então, ainda hoje é uma boa opção de controle clínico da doença, tá certo? Com todas a morbidade, com a ocorrência de bolsite, etc. Então, se a gente comparar com alguns estudos pivotais, a gente vê com o infliximab uma resposta clínica de 69% na semana 8, muito precoce, tá certo? O vedolizumab no estudo, a remissão profunda, dependendo do critério, na semana 52, de 27% a 43%, na semana 52, quer dizer, um pouco mais de um ano. E o estudo VARS comparando o vedolizumab com o adalimumab, mostrando uma remissão clínica de 31% para o vedolizumab para 22% para o adalimumab. São números modestos, a gente tem que reconhecer que são números modestos para uma doença crônica de longa evolução. E quais são os resultados do reservatório ideal? Uma mortalidade de 0,2% até 1,5%, uma morbidade que diminuiu ao longo do tempo, chegou a mais de 54%, e na casuística hoje, 19% na literatura mundial em média. Essa meta-análise aqui com esses resultados mostrando as complicações tardias mais temidas e mais frequentes, que é a bolsite, tem 20%, sepse pélvica, que é um fator de falha do procedimento bastante importante, estenose e a ocorrência de fístula. Outros fatores associados com a falha, a doença de Crohn, e principalmente fatores que levam à atenção da anastomose do canal. Tá certo? Então, aqui nós vemos um caso de bolsite, à esquerda, e à direita uma deiscência pequena de uma anastomose. Nós temos ainda por cima uma obstrução de 31% em 20 anos, um risco de obstrução de cirurgia que chega próximo a 10% em 20 anos, né? Muitos desses pacientes com obstrução intestinal, o tratamento é clínico, e a falha da bolsa de até 18%. Isso significa ileostomia definitiva. Você tem que retirar o reservatório ou por mau funcionamento ou por complicações. Essas complicações estão associadas muitas vezes à sepse pélvica, ou diagnóstico tardio de doença de Crohn, ou mau funcionamento do reservatório. Alguns pacientes apresentam um número excessivo de evacuações com incontinência, etc. E esses pacientes eles não convivem com uma situação, né, nessa condição. Então, o que aconteceu? O S, que tinha uma alça eferente longa, ele virou um reservatório com uma alça eferente de 2 centímetros, e, posteriormente, o Tsunomiya propôs o reservatório em J, que facilitou a confecção do reservatório e o procedimento em si. Nós tivemos o advento da laparoscopia e um uso cada vez mais frequente de anastomose mecânica, né, que facilitou a confecção do reservatório mais rápida e com uma melhor função, né. Aqui, nós temos aqui uma foto de uma mucosectomia esquerda embaixo, lá da Unicamp, e uma foto de uma anastomose ilional manual, ao nível da linha pectina, certo? Em algumas situações isso é necessário, mas, principalmente em casos de displasia, mas a anastomose na linha pectina, tecnicamente, ela é muito mais difícil do que se você preservar 1 a 2 centímetros de mucosa acima da linha pectina. O abaixamento do reservatório ele se torna muito mais fácil. E a gente tem as complicações, então, mais graves que nós vamos ver aqui, desde uma deiscência que leva normalmente uma sepse pélvica, como nós vamos ver na imagem da tomografia, e a deiscência
grande aqui, que a gente acaba numa cavidade oca, que leva a uma supuração crônica, uma disfunção, mesmo que isso seja resolvido com uma disfunção do reservatório, e que prejudica os resultados funcionais, né? Como é que nós vamos fazer para evitar essas condições? A gente tem as técnicas de alongamento do mesentérico, que são conhecidas de todos, eu vou falar uma rapidamente, que é a que a gente usa. E, a partir de 2016, o emprego de curativo a vácuo, né? O que é o curativo a vácuo? Eu vou falar rapidamente para vocês, que isso trouxe um benefício muito grande em alguns serviços, não mais empregando o uso da derivação da ileostomia de proteção, mas assim, o monitoramento dessa anastomose, a partir do momento que identifica uma deiscência parcial, inicia-se um tratamento com o curativo a vácuo, tá certo? Essa aqui é a técnica de alongamento que a gente usa na Unicamp, né, que foi proposta pelo Ricardo Góes, lá no nosso grupo, que é a preservação da arcada do colo direito. Existem várias técnicas. As técnicas de alongamento, elas são importantes porque elas facilitam a descida do ilho ao canal anal sem tensão, uma irrigação adequada, minimizando bastante as complicações isquêmicas do reservatório. Então, a gente tem o colo aqui e o meso do colo direito preservado, que vai dar uma irrigação suplementar para o ilho. Aqui uma foto do intraoperatório, embaixo uma foto da arcada do colo direito irrigando o ilho distal. Certo? Esse é o aspecto final. O curativo a vácuo, ele é uma solução boa para evitar aquela supuração crônica nas deiscências de anastomose, né? Certo? Existe um dispositivo comercializado aqui no Brasil, né, de ter um custo elevado, e isso é uma forma que é feito em alguns serviços, é a forma que nós fizemos no Unicamp. Daqui é um caso de, não é ilho anal, é colo anal. Aqui na foto da esquerda, uma deiscência, a área, a pelve, onde está a deiscência, fica com esse tecido fibrina, com secreção, etc. E foi colocado, então, adaptada uma sonda com uma esponja dessas de lavagem de mão, tá certo? E conectado no sistema a vácuo. Aqui à direita, nos primeiros curativos, a gente vê que sai bastante secreção, bastante fibrina. E esse curativo é trocado, essa sonda é trocada a cada 48 horas, dependendo da necessidade. A gente vê na foto de baixo já alguns dias de evolução, a gente já vê um tecido de granulação, a sonda sendo colocada lá com a esponja. E o aspecto, nos últimos dias, essa cavidade ela vai reduzindo de tamanho e a esponja começa a sair cada vez mais limpa, certo? E você resolve o problema e você pode manter uma anastomose com reservatório in loco, com a resolução da supuração pélvica desses pacientes. Bom, e por último, rapidamente para encerrar, vamos falar sobre as vantagens da laparoscopia com relação à laparotomia, certo? Tem as mesmas vantagens de qualquer procedimento laparoscópico abdominal, que é o menor tempo de internação, menos complicações, menos sangramento, etc. Mas a laparoscopia ela foi colocada como para diminuir a ocorrência de algumas complicações, como brida ou infertilidade, etc. E ela, tecnicamente, ela é difícil, né? Com relação à obstrução intestinal, tem vários relatos de meta-análise na casuística mostrando que a laparoscopia ela não necessariamente diminui a ocorrência de obstrução intestinal em relação à laparotomia. Isso é uma coisa que a gente fala, divulga, etc. Eu sou um defensor da laparoscopia, eu acho que o reservatório tem que ser por laparoscopia. Mas a gente tem que colocar o pé bem no chão, alguns conceitos que a gente divulga, a gente fala, às vezes, é uma impressão pessoal, às vezes não ocorrem. E alguns trabalhos mostrando menor taxa de infertilidade, a laparotomia tem até 40% de infertilidade em mulheres, versus 20% da laparoscopia, mas saiu recentemente uma revisão sistemática de 2019 mostrando que a laparoscopia também apresenta a mesma taxa de infertilidade em relação à laparotomia, que é ao redor de 40%. Então, se a gente tem a mesma taxa de obstrução intestinal, a de infertilidade são semelhantes, certo? E a laparoscopia traz uma dificuldade, que é você
A dificuldade de secção pélvica é você colocar bem um grampeador e você mantém um reto remanescente, uma mucosa retal remanescente, que chega em alguns casos a 6, 7 centímetros, até 17% em algumas casuísticas. É necessário, o paciente mantém sintomas de processo inflamatório e é necessário, às vezes, você ressecar essa mucosa. Isso é um problema da laparoscopia e, por causa disso, foi proposta uma técnica que veio do câncer de reto e foi proposto pelo reservatório ideal, que é a ressecção transanal. Quer dizer, você faz todo o procedimento por laparoscopia e faz a ressecção do reto via transanal, com resultados bons. Você controla bem o nível da sua anastomose, você consegue identificar, fazer uma sutura mecânica ou manual com bastante segurança, mas são casuísticas pequenas, séries pequenas, mas é uma boa opção. E aqui no Brasil nós temos alguns cirurgiões que fazem essa técnica muito bem e o Dr. Paulo Couto, doença inflamatória, advoga e preconiza isso. Eu queria agradecer mais uma vez a atenção. Eu queria só salientar na aula, colocar alguns pontos aí que eu considero importantes com relação ao reservatório ideal, principalmente. A gente pode abordar outras coisas em relação ao tratamento cirúrgico na retocolite, mas os pontos mais importantes que eu considero são relevantes e o que a experiência nos trouxe até os dias atuais. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Cláudio Coy, pela brilhante apresentação. Dando continuidade, eu gostaria de chamar o Dr. Rogério Serafim Parra, que é o médico responsável pelo ambulatório de doenças inflamatórias intestinais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, membro titular do GTIB e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e doutor em cirurgia também pela USP de Ribeirão Preto. Ele vai nos falar sobre opções cirúrgicas na doença de Crohn do ensino delgado. Parra, por favor, 15 minutos. Borba, e muito obrigado pelo convite, parabéns pelo congresso, agradeço a todos da mesa aí, parabenizo pelas aulas e boa noite a todos. A gente vai tentar falar nos próximos 15 minutos algumas opções cirúrgicas na doença de Crohn de intestino delgado. Não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. Eu acho que o primeiro ponto que é importante, já que a gente tem também médicos residentes nos assistindo com certeza, para saber as opções de cirurgia, nós temos que saber indicar bem a cirurgia. Então, é fundamental que o colega que trata a doença inflamatória tenha noção de quando indicar a cirurgia na doença de Crohn. Então, eu vou mostrar para vocês 2 trabalhos, que é uma revisão do Dr. Yamamoto, que fala um pouquinho sobre um popurrí, sobre as indicações de cirurgia, o manejo no período perioperatório. Não esqueçamos da falha do tratamento medicamentoso, obstrução com dilatação, fístulas, displasia, retardo de desenvolvimento em crianças, e até mesmo a ressecção ileocólica terapêutica, que pode ser aventada. E esse último trabalho do grupo do professor Bellman, lá em Amsterdã, que fala em um algoritmo de tratamento sobre a doença de Crohn ileocecal. Como é que seria o manejo, né? A Natália falou um pouquinho na aula dela também sobre o tratamento clínico, muito bem. Então, aqui nesse algoritmo, ele fala, nesse trabalho, publicado em fevereiro, também de como deve ser a abordagem da doença de Crohn. Não é o objetivo da aula, mas já acho que é importante os colegas que estão nos assistindo saberem e lerem esses 2 artigos que são importantes. O segundo ponto importante é que, além de indicar a cirurgia bem, o colega tem que ter um bom exame de imagem. É fundamental para planejamento operatório e, inclusive, para indicação de cirurgia. Então, uma boa ressonância, uma boa enterotomografia vai nos dizer a localização da doença, essas áreas de estenose, a morfologia dessas estenoses, qual é a extensão da doença, se existe acometimento de outros órgãos, se existe um comportamento de massa, de fístula, um comportamento penetrante, né, que seriam as complicações da doença de Crohn. Então, é importante que o colega saiba disso, inclusive, às vezes, tendo que fazer algum manejo antes de indicar a cirurgia. Manejo com biológico, manejo com antibióticos. Então, às vezes, um paciente com um abscesso, ele merece fazer uma drenagem antes de você indicar a cirurgia, para você minimizar complicações. É muito difícil entrar numa barriga num paciente que não está, claro, com uma indicação absoluta, num quadro de sepse, mas um paciente que tem um abscesso e uma massa inflamatória, às vezes você vai acabar ressecando mais intestino do que deve fazer lesão de alça. E esse controle perioperatório
da sepse foi bem descrito no último consenso, no guideline do ECO, publicado agora no final do ano passado. Então, é fundamental que a gente saiba um pouquinho sobre isso também. Bom, partindo agora, a princípio, para a pergunta que o Marcelo Borba nos fez, quais são as opções de cirurgia na doença de Crohn de Delgado? Né, a gente tem aí basicamente a estenoplastia e a ressecção segmentar, que são as duas técnicas que a gente vai descrever nessa aula. A estenoplastia é uma opção muito boa, a gente vai mostrar para vocês as vantagens e algumas contraindicações, mas a ressecção segmentar também pode ser considerada, em especial, como o Dr. Cor disse anteriormente, por laparoscopia, né, de preferência por laparoscopia. Aqui eu mostro para vocês as indicações de estenoplastia na doença de Crohn, então, em especial, aquelas estenoses fibróticas, quando o paciente tem um acometimento difuso do delgado. A gente não vai conseguir retirar um grande segmento sem fazer com que o paciente tenha uma sequela do intestino curto, muita diarreia, emagrecimento, necessidade de nutrição parenteral ou enteral crônica. Então, as estenoses difusas, aqueles pacientes com múltiplas cirurgias, mais do que 100 centímetros de delgado já ressecado, já com intestino curto, ou então aquele paciente que operou no intervalo curto, então ele operou há 6, 7 meses e está necessitando de uma nova ressecção, esse é um paciente bom candidato para estenoplastia. Outra boa indicação é a estenose duodenal, então aquele paciente que tem uma estenose duodenal no segmento retroperitoneal, então é uma boa indicação. Aqueles pacientes que têm uma estenose num local de uma anastomose, em especial que é a anastomose ilioretal e iliocólica. Eu vou mostrar para vocês uma técnica de uma estenoplastia na anastomose iliocólica ou na doença iliocecal. Então essas seriam as principais indicações. E claro, você não pode ter nem um flegmão, nem fístula, nem suspeita de câncer, né, que seriam as contraindicações para a técnica. Eu não vou falar todas as técnicas de estenoplastia, não dá tempo para a gente mostrar em 15 minutos. Eu trouxe a mais conhecida de todos, a clássica, que é a Heineken-Mikulix, que a gente talvez seja a que a gente mais faz, sem sombra de dúvida que a gente mais faz. São para estenoses de 5 a 10 centímetros, no qual os colegas podem vir aqui, você identifica a estenose, o item A, no B você abre longitudinalmente essa estenose, normalmente de 1 a 2 centímetros além dessa estenose, você dá os pontos de reparo abrindo essa sutura e aí fecha no sentido contrário ao que você abriu. Então, você fecha no sentido transversal, normalmente com pontos, a gente gosta muito do caprofil, 3 zeros ou 4 zeros, dependendo aí da espessura da parede, sempre com pontos separados, tá? A gente não faz uma sutura contínua igual a gente faz uma anastomose iliocecal, iliocólica, por exemplo. A gente faz sempre na estenoplastia uma anastomose com pontos separados. Aqui são as contraindicações que eu trouxe para vocês. Obviamente, o paciente com peritonite, com perfuração, com sangramento, com algum distúrbio de cicatrização, por exemplo, muita friabilidade, sangramento, albumina baixa, desnutrição, suspeita de câncer. Nessas situações, a gente não vai fazer a estenoplastia, obviamente vai fazer a ressecção daquele segmento. E nos casos em que você tenta fazer estenoplastia e por algum motivo você vê que a linha de sutura ficou tensa, não ficou boa, o tecido não chega adequadamente, é melhor você fazer uma ressecção para evitar que haja deiscência dessa sutura e o paciente evolua com sepse e fístula. Obviamente, aqueles pacientes que têm uma estenoplastia muito próxima ao local que você já indicou uma ressecção, é melhor você incluir essa área de estenoplastia junto com a ressecção e fazer apenas uma sutura do que 2 suturas, minimizando também o risco de sepse e de deiscência. Não se esqueçam que aquelas estenoses abaixo de 4, 5 centímetros, às vezes você pode fazer uma dilatação. Apesar de não ser, talvez, o escopo da aula a gente falar sobre isso, é importante que os colegas também lembrem que a dilatação pode estar dentro do arsenal aí do endoscopista, do médico que trata o paciente com doença de Crohn, em especial aquelas estenoses fibróticas de hilo terminal e válvula ileocecal, obviamente quando você consegue alcançar com o aparelho, desde que não esteja associada, por exemplo, a uma dilatação do intestino, a fístulas, a sepse, que nesses casos você vai indicar a cirurgia, ok? E aí a gente tem, para finalizar, algumas dúvidas, né?
em especial na cirurgia da doença de Crohn de Degas, ou doença de Crohn iliocecal, qual seria a melhor técnica, né? A gente vai fazer sempre as técnicas minimamente invasivas, qual é a melhor anastomose, e a gente deve ressecar o mesentério. Então, apesar dessas perguntas serem fundamentais e importantes, eu acho que, Borba e colegas, uma coisa que é muito importante, que eu falo todos os dias para os nossos colegas residentes, a gente tem tido ainda muito atraso na indicação de cirurgia. A gente pega pacientes que chegam marinados de corticoides, chegam desnutridos, crianças com retardo de desenvolvimento. Então, é óbvio que nós queremos passar para vocês qual é a melhor técnica cirúrgica. Mas, antes disso, a gente tem que saber indicar a cirurgia. Essa é uma paciente que a gente operou na quinta-feira passada com os meus residentes, a Maju, que operou comigo, a gente fez por laparoscopia, uma paciente que não respondeu bem ao corticoide, que chegou para a gente já tentou o tratamento e não respondeu, e a gente fez a ressecção. Vocês podem ver que a gente fez, era uma doença muito avançada. Esse segundo paciente também chegou para a gente muito tarde. Esse paciente, ela tinha uma doença muito avançada, vocês podem ver, ele já tinha tido um apendicite, né? Entre aspas, né? O apêndice foi normal, ela tinha uma elite terminal extensa. Uma paciente como essa, ela tem que ter uma indicação de cirurgia precoce. Nenhum biológico, né, Natália, vai resolver um dano intestinal tão grave como esse. E como diz nosso colega Paulo Coates, a cirurgia faz parte do tratamento da doença de Crohn. Então, a gente tem que tentar sempre propor quando houver indicação. E sempre que possível, por laparoscopia, né? Eu acho que a cirurgia laparoscópica ela é o gold standard, é o padrão ouro nas ressecções iliocecais, e às vezes você pode fazer depois de um tratamento biológico. Essa é uma paciente que o colega Matheus Azevedo, ele vai estar hoje à noite com vocês, ele me indicou, porque ela mora aqui perto de Ribeirão, apesar de tratar com ele em São Paulo, é uma paciente que teve ótima resposta à terapia biológica, enxugou a doença, mas sobrou uma lesão que não melhorava mesmo após a otimização, uma lesão que na ressonância já tinha um pouco de dilatação e uma estenose importante. O que a gente tem que fazer com esse paciente? Trocar de biológico? Provavelmente não. A gente vai propor um tratamento cirúrgico para esse paciente, nesse caso, a ressecção ileocólica por laparoscopia, e a gente tem uma tendência, como eu vou mostrar para vocês, de tentar tirar aquele mesentério inflamado, esse fat wrapping que engloba mais do que 50% da alça, como mostrado nessa foto aqui da esquerda, embaixo na tela dos senhores. A cirurgia minimamente invasiva, acho que como o Dr. Cláudio Cor mostrou, reduz as taxas de complicações do período perioperatório, hérnia, tempo cirúrgico não é maior, a gente tem operado por laparoscopia mais rápido do que a cirurgia aberta, a gente tem menores incisões, então até a questão de estética e retorno mais rápido ao trabalho. Lembre-se que não existe diferença, até onde a gente conhece, nas taxas de recorrência pós-operatória ou de deiscência da anastomose quando você compara com a cirurgia aberta. Então, a laparoscopia ela deve ser oferecida desde que não haja uma contraindicação e sempre explorando desde a válvula ileocecal até o ângulo de trás, para você confirmar a localização que você já tem no exame de imagem e avaliar possíveis lesões que passaram desapercebidas. É claro que, às vezes, nós vamos fazer uma cirurgia convencional, a cirurgia convencional também deve ser lembrada, pacientes com hérnias incisionais muito grandes, já com múltiplas cirurgias prévias, com múltiplas estenoses, às vezes não vale a pena, a laparoscopia se torna muito longa e cansativa, pacientes com grandes massas, no qual você vai ter que fazer uma grande incisão para tirar essa massa, o comportamento de penetração, de perfuração, nesses casos a gente tem ainda feito a cirurgia convencional. E, claro, de preferência, tentar referenciar para um serviço que tenha laparoscopia, que tenha um cirurgião e uma equipe experiente, que tenha materiais de laparoscopia e equipamentos adequados. Não adianta um colega tentar se meter a besta e fazer uma laparoscopia num lugar onde a gente não tem uma estrutura adequada. O paciente vai acabar sendo vítima de iatrogenia. Então, a gente precisa também ter uma estrutura adequada. Com relação à anastomose, quando a gente faz uma ressecção ileocólica, ela sempre deve ser feita, pelo menos no nosso ponto de vista, numa ressecção clássica, a laterolateral. A laterolateral, como vocês podem ver aqui, ela tem uma vantagem por ela ser mais ampla. A gente pode depois discutir se a gente faz iso ou anisoperistáltico. Eu prefiro ainda a anisoperistáltica, para questão de prática, mas ela pode ser feita das duas formas.
E nós temos algumas comparações. Então, eu mostrei para vocês que a ressecção ileocecal é o que a gente prefere, mas o que a literatura diz? Existem alguns posicionamentos de outras técnicas, como, por exemplo, o pessoal lá de Leuven publicou bem recentemente, esse artigo foi publicado nesse mês na International Journal of Colorectal Disease, que é um estudo retrospectivo, observacional e comparativo, no qual eles pegaram pacientes com acometimento extenso do ilho terminal, mais do que 20 centímetros, e eles fizeram essa estenoplastia modificada lateral sobre a válvula contra a ressecção ileocecal, que é o que a gente tem mais hábito de fazer. Eles avaliaram a morbidade pós-operatória até 3 meses e a taxa de recorrência cirúrgica. Notem que eles têm aí mais ou menos 50% em cada braço, 47 pacientes num braço e 40 em outro. O que eles observaram? Não houve diferença nas taxas de recorrência cirúrgica no período aí de 6, 7, 8 anos. Então, houve 17% no grupo de ressecção, 8 pacientes no grupo de ressecção e 6 no grupo da estricturoplastia. Então, a estricturoplastia não parece ser inferior em termos de segurança, recorrência e durabilidade com relação à ressecção tradicional, com a vantagem, talvez, de você reduzir o risco de síndrome do intestino curto. Nesse trabalho, 92,5% dos pacientes que foram acompanhados continuaram com essa cirurgia, ou seja, não precisaram de uma outra ressecção no período de acompanhamento. Essa é a técnica, para quem quiser, tiver interesse, no qual os colegas eu nunca fiz, mas a gente leu e o colega resseca o segmento aqui no meio, ele coloca a alça uma do lado da outra e faz uma anastomose por cima da válvula ampla, ok? Então, essa é a técnica clássica, e aqui é uma visão do trabalho original do pessoal do Van de Broek, que agora acho que está no Canadá, quando ele descreveu a técnica numa peça em vivo, vamos dizer assim. Eu, sinceramente, ainda prefiro a ressecção ileocecal, apesar de não haver diferença, em especial pela questão de praticidade, por questão de fazer uma ressecção ileocecal de maneira muito rápida por laparoscopia. Mas essa é uma técnica que pode ser oferecida para os pacientes com as vantagens que eu citei previamente. Para as duas últimas técnicas, a técnica da anastomose de cono, eu também nunca fiz, mas a gente leu bastante, assistiu a apresentação do professor lá no DDW, e a técnica originalmente foi descrita em 2011 na Disease of Colon Rectum. Basicamente, é uma anastomose funcional na borda antimesentérica, no qual feita à mão, no qual você tira esse segmento doente, aqui é o A, ok? Hoje você grampeia dos dois lados no intestino bom, você junta essas duas bocas grampeadas e você do lado aqui abre mais ou menos de meio a 1 centímetro a linha de grampo para o lado direito e para o lado esquerdo, e daí você faz uma anastomose que fica como se fosse uma bolsa, ela fica ampla. Então, aqui é o aspecto final dessa anastomose. Quem quiser ver um pouquinho mais sobre a técnica, tem todas as figuras no artigo original. Basicamente, depois de grampeado, vocês podem ver aqui nessa figura de baixo, tem essa linha roxa, eles abrem mais ou menos de meio a 1 centímetro da linha de grampo, abrem cerca aí de 6, 7, 8 centímetros, e daí você faz a junção dessas com fio de nylon, fio de caprofil, tanto faz, e depois você faz essa anastomose. Qual foi o resultado dessa anastomose de cono? Tem um trial que foi publicado, que foi um trial randomizado, que comparou a anastomose clássica que a gente faz, a lateral grampeada, versus essa anastomose de cono, e o trabalho original é pequeno, são mais ou menos 30 a 40 pacientes em cada grupo, e eles observaram que a recorrência em 6 meses ela foi menor no grupo que fez a técnica de cono, com odds ratio de quase 6, tá bom? Vários trabalhos, se vocês procurarem no PubMed, já estão fazendo essa técnica, inclusive por robô. Eu vi agora, saiu um trabalho, um vídeo bem interessante, acho que na Colorectal Disease, com um vídeo explicando como é que é feita essa técnica, então os colegas depois podem ver. E para finalizar, para cumprir os 15 minutos, o papel do mesentério. Acho que aqui entra um pouco mais na praia que a gente faz todos os dias que a gente opera. Esse mês nós operamos 3 ressecções ileocecais, e a gente tem feito mais, tem uma tendência maior a fazer essa técnica. Por quê? Existe uma discussão ainda sobre a ressecção do mesentério na doença de Crohn, mas as evidências mais recentes sugerem um papel direto do mesentério no processo inflamatório. Então, quando vocês veem uma imagem como essa aqui de baixo, que você tem um meso muito doente, tecnicamente, inclusive, é mais fácil de você ressecar essa lesão.
Entretanto, naquelas massas muito grandes, ou às vezes um cirurgião não tão experiente, isso sangra. Então, se você não tiver habilidade intraoperatória, manejo, às vezes você pode correr o risco de lesar vaso, lesar o duodeno, então tem que ter bastante parcimônia nessa ressecção. Não é uma ressecção oncológica, você retira o mesentério que está englobando a alça, em especial aqueles linfonodos que você tem ao redor do ilho e do cérebro. Essa técnica foi descrita pelo professor Koff, foi publicado no JCC, e mostrou que a recorrência pós-operatória foi menor no grupo que fez essa técnica. Como eu disse, é importante que você tenha habilidade cirúrgica para poder fazer a ressecção para evitar a iatrogenia. Bom, para finalizar, como duas últimas mensagens finais e cumprindo o tempo, Marcelo e demais colegas, eu acho que é fundamental que os colegas não nos indiquem, especialmente os próprios cirurgiões gerais e os clínicos, não atrasem a indicação da cirurgia. Isso aumenta a taxa de complicação pós-operatória, aumenta o número de segmentos acometidos. É fundamental que o colega que opere faça uma otimização pré-operatória, não deixe o paciente marinado em corticoide, faça um suporte nutricional, faça como o Fábio falou, faça profilaxia para TVP em todos os casos, interrompa o tabagismo desde que possível e tente minimizar o dano intestinal. Tá? Aqueles pacientes que já têm o dano estabelecido, isso é sinônimo de cirurgia. A cirurgia faz parte do tratamento, sem atrasos. E naqueles pacientes que não responderam, a gente também indica o tratamento cirúrgico para minimizar complicações e estomias. Muitas técnicas são descritas, Borba, a gente escreveu algumas aqui para vocês. Em geral, acho que vale muito mais a preferência do cirurgião, a experiência do serviço, tentando trabalhar com todas essas técnicas que eu disse. Faltam dados sobre superioridade de uma técnica ou outra, o que existe bastante evidente, talvez ainda para nós, que trabalhamos com isso, fazer ainda uma anastomose lateral-lateral, essa é a minha preferência pessoal, porque ela é mais ampla e permite um melhor funcionamento no caso de recorrência cirúrgica. Eu agradeço, espero ter cumprido o tempo e desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigado, Parra, parabéns pela sua apresentação. E agora eu vou chamar a doutora Mariane Gouveia Monteiro de Camargo, que é a médica assistente divisão da disciplina de coloproctologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e a minha parceira, minha companheira no ambulatório de doenças inflamatórias intestinais do Hospital das Clínicas. A Mariane vai nos falar como abordar a doença de Crohn perianal. Mari, a palavra. Boa noite. Eu queria agradecer ao Borba, como ele disse, meu companheiro aí de ambulatório e discussões de casos, e todo o pessoal da organização pelo convite. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre doença perianal. Bom, só para contextualizar um pouco, cerca de 40% a 80% dos pacientes com doença de Crohn vão apresentar alguma lesão perianal durante a vida, né, da doença. É mais comum nos pacientes que têm doença de cólon e frequentemente se apresenta de 5 formas: os plicomas, as fissuras e úlceras, fístulas e abscessos, estenoses e, finalmente, o câncer. Como todo o resto da doença de Crohn, esse paciente vai ter que passar por uma avaliação completa. Então, o estadiamento da doença para ver qual que é a extensão da doença. Então, a colonoscopia faz parte da investigação e o estudo do intestino delgado também, com exame de imagem com enterotomo ou enterorressonância. O exame físico proctológico é indispensável, obviamente, e frequentemente é necessário um exame sob anestesia para avaliação devido à dor, desconforto do paciente e até para você poder ter uma avaliação mais completa. Para avaliação de fístulas ou abscessos que não estão tão visíveis no exame sob narcose, a ressonância pode fornecer informações muito importantes, e o ultrassom também nas mãos de um examinador experiente. Sendo que quando a gente combina as duas formas, o exame de imagem mais o exame sob anestesia, a gente chega a 100% de acurácia na avaliação da doença perianal.
Então, começando os tipos de apresentação, os plicomas normalmente são assintomáticos, eles são um processo inflamatório local, frequentemente associados à doença de cólon, e geralmente a queixa do paciente é só quanto à questão estética ou à higienização local, e é muito comum, em caso de biópsias excisionais, serem encontrados, identificados os granulomas não caseosos nessas lesões. Não tem um tratamento efetivo, geralmente a conduta conservadora, até porque nesses pacientes a gente evita a abordagem de lesões perianais assintomáticas, pelo risco de fazerem feridas que não cicatrizam. Então, a gente acaba não fazendo nenhuma abordagem cirúrgica dos plicomas. Então, aqui alguns exemplos. As fissuras e úlceras. Bom, as fissuras de Crohn, que são as atípicas, né, elas são diferentes das fissuras típicas, que são aquelas que a gente vê relacionadas à hipertonia do esfíncter interno. Elas não respeitam nenhum limite de anatomia, são múltiplas, são fora da linha média, elas têm granulação, têm destruição tecidual, elas se estendem para além da borda anal, né, elas ultrapassam a linha pectínea e são muito sintomáticas, principalmente com dor. Então, aqui a gente tem um exemplo, um paciente do nosso serviço, uma fissura longa, aqui tem uma ponte mucosa, a gente não identificou muitas fístulas, mas sim a fissura. Aqui um outro com sinal de infecção associada, esse já com uma destruição ali do períneo pela fissura por si só. E o tratamento padrão ouro ainda é o infliximab, com os melhores resultados nesse estudo mostrando 42% de cicatrização e 73% de resposta sustentada nesses que tiveram uma boa cicatrização. Tratamento tópico com metronidazol ou sistêmicos com tiopurinas, corticoides, tem poucos estudos com um número pequeno de pacientes e resultados controversos. Os abscessos podem ocorrer em até 80% dos pacientes nessas localizações, mais comuns isquioretal e perianal, e frequentemente o diagnóstico é clínico. Os abscessos mais altos, supraelevadores e interestintéricos, eles podem precisar de exame de imagem para avaliação inicial, e o exame sob narcose, ele é fundamental no diagnóstico e no tratamento. Então, aqui no vídeo a gente vê um abscesso isquioretal mais baixo, mas quando você tem um abscesso mais alto, você pode usar o ultrassom intraoperatório para guiar a sua drenagem, ou então trabalhar em conjunto com o pessoal da radiologia intervencionista para fazer a drenagem. Nessa paciente, a gente também vê saída de secreção purulenta pela vagina. Vemos os plicomas inflamatórios, enfim. É uma doença com várias manifestações. Então, essa mesma paciente, nós identificamos 2 trajetos de fístula associadas a esse abscesso. Foi deixado o sedênio frouxo e um dreno na loja do abscesso para evitar um fechamento precoce. E as temidas fístulas, que são a complicação mais comum do Crohn perianal e que tiram o nosso sono, né? Elas têm uma incidência acumulativa ao longo do tempo de doença. Cerca de 30% dos pacientes não têm antecedente de abscesso na formação da fístula, e elas podem ser simples ou criptogênicas, normalmente quando não estão associadas à doença, uma retite ou uma doença no retal ativa, e as complexas, que são aquelas que têm vários trajetos, vários orifícios, não respeitam a regra de Gould-Salmon, e nesses casos o exame sob narcose e de imagem são imprescindíveis. Aqui um exemplo de uma paciente que chegou para a gente já com um sedênio cortante. A gente vê até o trajeto aqui, né, da cicatrização. Um outro exemplo, uma fístula super longa, que vai até os grandes lábios. Aqui um paciente com uma doença já muito grave, avançada, que mesmo com fístulas drenadas, fez outros abscessos. Aqui a gente vê plicoma, fissura, fístula, aqui uma destruição da anatomia do canal anal. E aqui esse caso a Natália mostrou na aula dela, aqui antes da abordagem, aqui depois da abordagem.
E, felizmente, essa paciente teve uma cicatrização muito boa depois do uso de corticoides, que foi a foto final que a Natália mostrou. Então, aqui o objetivo vai ser preservação da continência, cicatrização, melhora dos eventos, redução dos eventos sépticos e melhora a qualidade de vida. Infelizmente, dependendo do quão avançado o quadro está, a gente não vai conseguir chegar nesses objetivos. E aqui um statement do ECHO que mostra para a gente que não tem nenhum estudo prospectivo comparando o tratamento medicamentoso isolado com o cirúrgico isolado, nem os dois em conjunto, mas pelos estudos observacionais e nossa experiência, a gente sabe que é impossível dissociar o tratamento clínico do tratamento cirúrgico na doença perianal. Então, o tratamento clínico padrão ouro, como a Natália já falou também, com os anti-TNFs, em particular o infliximab, que é o mais estudado e que teve melhor eficácia. Os imunossupressores, eles não têm trabalhos focados na doença perianal, então a gente não sabe ao certo o papel principal deles. E os antibióticos, apesar deles não terem um papel fundamental no tratamento como monoterapia a longo prazo das fístulas, no tratamento inicial e no tratamento de sintomas, eles ajudam bastante, em conjunto com o tratamento cirúrgico. Aí o tratamento cirúrgico vai ser individualizado, vai depender muito da extensão da doença, do quadro clínico do paciente. Num quadro de urgência, de drenagem de sepse, a gente tem que procurar ser bem econômico, porque essas feridas desses pacientes são o maior problema no pós-operatório para a gente conseguir a cicatrização. E também no ECHO eles deixam bem claro que quando a gente vai propor um procedimento definitivo, um segundo tempo de tratamento de fístula, a gente tem que incluir um paciente sintomático, né, sem abscesso concomitante, com uma proctite controlada e preferencialmente com um trajeto de fístula anatomicamente definido, né, diferente desses casos últimos que eu mostrei para você. Então, o sedenho é fundamental no início do tratamento, ele previne a recorrência e promove a drenagem dessa fissura. A gente evita os sedenhos cortantes, a gente não usa, por dor e incontinência. E pacientes que têm doença no retal ativa, frequentemente vão ficar muitos meses ou até permanentemente com sedenhos devido ao descontrole da doença. Bom, a fistulotomia a gente só vai usar para pacientes com fístula simples, que são as criptogênicas. Não pode ter sinal de doença anorretal ativa, tem risco de incontinência, então é muito importante avaliar a quantidade de músculo envolvida nesse trajeto de fístula. A cola de fibrina, ela pode ser uma opção, mas é um pouco ruim para pacientes com doença de Crohn. Melhor resultado nas fístulas simples, obviamente, que são aquelas que não têm doença de trato baixo envolvida. E ela pode ser uma opção, porque ela é facilmente tolerável, então, quando você está tentando evitar um sedenho permanente. O plug anal, ele não é muito recomendado pelo ECHO, porque o papel do sedenho vai ser semelhante, então é melhor a longo prazo, então a gente acaba preferindo o sedenho. Então, tem pouca evidência também, mas também um baixo risco. As células-tronco são a coisa mais nova, mais estudada atualmente, então, resultados promissores. Elas têm uma capacidade imunomoduladora, então, pode ser muito benéfico nesses pacientes. Depois de curetar o trajeto, as células são injetadas na parede do trajeto, e aqui é uma lista dos estudos mais recentes. Eu destaquei aqui um prospectivo randomizado desse grupo de estudos de doença de Crohn europeu, com 200 pacientes que chegou a 50% de cicatrização, comparado com 34% com os pacientes com tratamento convencional. Então, é um procedimento seguro, porque é um procedimento em hospital-dia, não tem risco de incontinência,
tem muito pouca dor local, muito pouco abscesso associado, e os contras são mais devido ao fato de ser um procedimento que a gente não tem um segmento a longo prazo, potencial carcinogênico, algumas coisas como qual a dose ótima, qual o doador ótimo, são coisas que ainda estão em estudo, e o custo alto ainda é um bloqueio ainda para efetivar essa técnica. Bom, o lift é uma técnica que a gente usa bastante para pacientes sem doença de Crohn, e para a doença de Crohn a gente precisa ter um trajeto muito bem definido, então tem que estar com a doença perianal controlada também, e a gente tem esse estudo do Gingold com 15 pacientes que tiveram bons resultados. Então, mas tem poucos ainda estudos randomizados e a indicação ainda incerta. Assim como o retalho do retal. Ele é uma excelente opção, desde que o paciente tenha controlado a doença ativa. Então, naqueles casos que a gente viu, que já tem o esfíncter totalmente destruído, o aparelho anorretal sem função já, então não é uma opção. A derivação intestinal, sim, é já envolvida num tratamento fracassado. Ela pode ser temporária ou permanente e pode ter um bom papel na recuperação dos pacientes, principalmente quanto à qualidade de vida. Os estudos são pequenos, alguns têm até 85% de resolução de fístula após 5 anos de segmento, mas os índices de reconstrução são super baixos e levam a altas taxas de protectomia. Tem alguns estudos até com 30% só de tentativa de reconstrução, e desses, 15% só tiveram sucesso em manter a cicatrização das fístulas. E aí, esses pacientes que acabam ficando com uma derivação permanente, é indicado fazer protectomia. E, finalmente, a protectomia, que é indicada nos pacientes que, infelizmente, têm uma doença muito grave, de difícil controle. Nessa cirurgia, a gente busca fazer uma dissecção interesfincteriana, porque até 35% dos pacientes vão ter dificuldade na cicatrização da ferida perineal, até desenvolvendo um sinus crônico. A estenose anal pode ser uma consequência do acometimento do canal anal pela doença de Crohn. 17% dos pacientes que têm doença perianal vão ter estenose, e aí eles podem ir até desde os pacientes que são assintomáticos, que conseguem evacuar, aqueles que conseguem evacuar se você faz um uso de laxativo, aqueles que são passíveis de dilatação, porque estão com alguma queixa de evacuação destruída, mas metade desses pacientes vão evoluir aí para protectomia também. E, finalmente, o câncer de canal anal, que está associado aí a uma inflamação crônica, né, do canal anal. O diagnóstico é tardio, porque essas lesões estão mascaradas no meio das outras lesões devidas ao Crohn, e o tratamento é o mesmo da população geral. Então, quais as mensagens aí que a gente tem para levar? Que a doença perianal é muito comum, né, nos pacientes, ou algum tipo de queixa perianal ao longo da doença. Tem aí todas essas formas de apresentação que a gente conversou hoje. A ressonância ainda é a melhor forma de avaliar a doença perianal, nos casos mais complexos. O tratamento precoce da sepse é mandatório na urgência. E a gente tem que individualizar o tratamento baseado nos sintomas, na extensão da doença e na apresentação. E o tratamento conjunto entre medicamentoso e cirúrgico é fundamental. E aí o manejo dessa doença de Crohn se concentra em melhorar os sintomas com segurança, mantendo a continuidade do trato gastrointestinal por meio dos esforços combinados dos gastroenterologistas e cirurgiões, por mais que em alguns casos a gente não consiga atingir os nossos objetivos principais. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Mari. Vamos agora, então, finalizar, chamando o Dr. Ediblan Carvalho de Albuquerque, que vai nos falar o que fazer na colite de Crohn. Ediblan é chefe do Serviço de Coloproctologia da Hospital Heliópolis, membro do GEDIB, titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Vamos lá, Ediblan.
Boa noite, pessoal. É um desafio grande, né? Ficar aqui para a última apresentação, mas vamos tentar manter a turma animada até o final. Agradecer à comissão organizadora, na pessoa do Marcelo, pelo convite de fazer parte de uma mesa tão seleta. O que fazer na colite de Crohn, né? Inicialmente, a doença de Crohn, ela não se imaginava que ela iria acometer o intestino grosso. A descrição original em 32 era de oilite regional, e hoje nós sabemos que 25% dos pacientes têm doença de Crohn só no intestino grosso. Às vezes até aqueles pacientes, né, doutor Cláudio Coy, que fizeram uma bolsa ileal por uma retocolite ulcerativa e tempos depois aquela bolsa evolui com a fístula, com estenose no canal anal e de fato é uma doença de Crohn. Mas o que fazer em termos de abordagem terapêutica? Eu diria que, inicialmente, tratar a inflamação, muito bem detalhado na apresentação da Natália, então temos que tratar a inflamação de Crohn, do colo, e, diante das situações que eu vou apresentar na sequência, você está obrigado a fazer o tratamento cirúrgico. Existe literatura robusta sobre o tema, mas, evidentemente, que boa parte desses trabalhos são retrospectivos, são relatos de série. Então, os níveis de evidências em relação à conduta na colite de Crohn, eles ainda deixam um pouco a desejar. De um modo geral, eu queria deixar assim muito bem claro: tratamento medicamentoso e ressecção. Dilatação na estenose de Crohn não é uma conduta tão adequada. Por quê? Porque há uma associação muito grande entre essas estenoses por doença inflamatória no colo e o adenocarcinoma e o câncer coloretal. Então, na medida em que você tem um paciente que tem doença de Crohn ou até mesmo retocolite ulcerativa que complica com a estenose no colo, você tem que pensar na ressecção cirúrgica. A dilatação ela seria utilizada, talvez, para tirar o paciente da urgência, uma coisa assim, mas não como uma abordagem terapêutica definitiva. E eu vou ilustrar a minha apresentação com 4 casos clínicos. Esses casos, eles vão, no final, nortear qual é a minha visão sobre a colite de Crohn. Então, inicialmente, intestino delgado acometido, envolvendo o colo. Caiu até na prova de título esse ano da Sociedade de Coloprocto, qual seria uma das fístulas mais frequentes na doença de Crohn. É do ilho terminal para o sigmoide. Então, é essa situação onde você vai fazer uma videolaparoscopia ou uma laparotomia e tem lá uma fístula do ilho terminal para o sigmoide. Paciente de 53 anos, há 4 meses, com sintomas de suboclusão, doença de Crohn há 20 anos e com um abdômen no exame físico mostrando um tumor em hipogastro e fossa ilíaca direita. Já foi comentado na apresentação inicial de Natália que, evidentemente, na doença estenosante você deve tentar o tratamento medicamentoso, mas a gente não deve forçar a barra. Vejam vocês que esse paciente já fez uso de todos os grupos de medicamento, imunossupressor, corticoide, derivado do 5-ASA e anti-TNF, inclusive em dose otimizada. Aqui, para quem ainda, para os mais jovens, principalmente, é uma coisa que chama enemopaco, está completamente assim, obsoleto na prática clínica, mas ainda tem o seu lugar, caracterizando aqui, de fato, um acometimento fistulizante envolvendo o ilho terminal e o sigmoide. A tomografia confirmou essa impressão. E aí, para vocês, o espécime cirúrgico. Então, foi feito uma iliocolectomia com uma sigmoidectomia. Então, a ressecção segmentada do sigmoide, já que a fístula ela não envolvia, de fato, uma doença do colo. O exame de colonoscopia mostrava que esse colo era normal, essa fístula foi só por contiguidade. Então, se presta, nesse caso, a colectomia segmentar. Opção número 1. Caso 2. Paciente com doença de Crohn, localizada no colo, e essa doença não é de todo o colo, ela deixa aí 1/3 ou mais de 1/3 preservado. Masculino, 32 anos, com alteração do hábito intestinal há 6 meses e um emagrecimento importante. Diagnóstico de doença de Crohn há 2 anos, portanto, é aquela doença de Crohn ainda considerada jovem, ainda numa boa fase de tratamento. Estava fazendo uso de anti-TNF e azatilprina, e uma ressonância de abdômen pélvico, caracterizando, de fato, um processo inflamatório no ilho terminal, cólon direito
e no terço proximal do colo transverso. Então, a conduta, já que ele estava com dose otimizada de imunossupressor associado com anti-TNF, foi o tratamento cirúrgico. E aqui, vejam vocês, foi feita uma ressecção do ilho terminal, do colo direito e o terço proximal do colo transverso. E, evidentemente, foi feita uma anastomose do ilho com o transverso distal. E o paciente, evidentemente, após uma ressecção desse porte, ele tem que ser submetido a terapia de manutenção de pós-operatório. O caso clínico de número 3 é uma doença de Crohn de todo o colo, e aí nós vamos para o ano de 2011, feminina, 32 anos, há 6 meses com dor abdominal e atividade inflamatória caracterizada por mais de 10 evacuações ao dia, associada a um emagrecimento, estado nutricional comprometido, colonoscopia mostrando uma colite esquerda com retite leve. Estava usando o anti-TNF há 15 meses. Vejam vocês, então, que a conduta foi retirar todo esse intestino grosso, que aí na imagem está aparecendo para vocês, estava doente. E como foi comentado anteriormente sobre a doença de Crohn perianal, uma doença de Crohn perianal do tipo não fistulizante, com esses plicomas exuberantes, e evidentemente que essa paciente tinha estenose anal. Meses após a ressecção intestinal, a paciente foi submetida à reconstrução do trânsito com uma ilio-reto-anastomose, e ela se encontra relativamente bem após esse longo tempo de acompanhamento. E o quarto e último caso, para a gente finalizar a nossa apresentação, é aquele caso de doença de Crohn do colo associado com doença de Crohn perianal fistulizante. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo, sair de 2011, vamos para 2008, masculino, 33 anos, há 15 dias com dor anal e febre, e em uso de anti-TNF há 6 meses. Uma colonoscopia mostrando um quadro de pancolite, inclusive com o acometimento do ilho terminal. Vejam vocês o exame proctológico caracterizando uma sepse perineal com eliminação espontânea de secreção purulenta, e evidentemente foi feito exame proctológico, drenagem, passagem de sedênio, e após a recuperação desse quadro de sepse pélvica, foi trocado de biológico. Na época, isso foi 2018, a gente saiu do infliximab e tentamos uma reindução com o adalimumab, com o MIRA. O paciente teve uma melhora importante, porém, o hábito intestinal continuava alterado. E como vocês veem aqui na imagem, ele foi feito, então, uma proctocolectomia total com uma ileostomia terminal, como aqui está apresentado. E vejam vocês que a ferida perineal, uma ferida grande, e isso a gente conseguiu graças à manutenção do tratamento com anti-TNF durante alguns meses, para que a gente conseguisse recuperar o estado nutricional e fazer uma cirurgia desse porte, porque, de fato, é uma cirurgia muito grande. Então, sempre que possível, você deve partir daquele princípio de melhorar o estado nutricional, retirar corticoide e tentar controlar a doença perianal. E agora, finalizando, vamos aqui para o último diapositivo, que seria o resumo do que eu falei, né? Da doença de Crohn perianal, o professor Marcelo me perguntou quais seriam as opções cirúrgicas. Você vai, naquele caso inocente, indolente, onde, de fato, a doença é no ilho terminal, mas que fez uma fístula para o sigmoide, por exemplo, você pode partir para uma ressecção segmentar. Aqui foi colocado em termos didáticos que você pode fazer uma rafia da lesão. Certamente os cirurgiões experientes que estão aqui na plateia e na mesa já tiveram a oportunidade de, às vezes, pegar uma fístula no sigmoide, na borda contralateral, uma fístula pequena, onde você, de fato, faz uma ressecção, reaviva aqueles bordos e faz uma sutura da lesão. Mas, via de regra, o mais recomendado, pessoal, é fazer a colectomia segmentar, é tirar aquele segmento do sigmoide envolvido com o processo inflamatório. Uma outra opção seria a colectomia subtotal,
nos casos onde você tem mais de um terço do cólon normal, aí não tem por que você fazer uma colectomia total, principalmente lembrando que hoje nós temos 3 opções de grupos de biológicos que têm tido um controle relativamente adequado da doença remanescente. A colectomia total, ela também se aplica na doença de Crohn, como eu apresentei nos casos anteriormente, e, finalmente, naqueles casos onde você tem o acometimento pancolônico associado com estenose anal, incontinência anal, ou um paciente que, de fato, tem uma destruição perineal, se aplica a proctocolectomia total com uma ileostomia terminal e definitiva. Então, eu acho que, assim, dentro do tempo, eu queria deixar essa mensagem. Doença de Crohn no cólon, ela pode ser passível de ressecção segmentar ou até mesmo uma proctocolectomia. O que vai determinar são as condições locais e, evidentemente, a experiência da equipe cirúrgica que está conduzindo o caso. Mais uma vez, eu queria agradecer à comissão organizadora a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, meu muito obrigado. Muito obrigado, Edir Blanco, parabéns pela sua apresentação. Nessa nossa primeira mesa de hoje, nós não vamos ter a discussão, né, porque na próxima mesa, segunda mesa, nós teremos 1h30 de discussão de casos clínicos que vai englobar os assuntos que nós vimos hoje aqui nessa primeira apresentação. Eu queria agradecer muito a todos vocês, né, foram brilhantes, com apresentações sensacionais, e o objetivo que nós queríamos, eu, Martinez e o Fábio Campos, foi alcançado com certeza, porque era uma coisa prática do dia a dia, mas com toda a teoria necessária para os nossos colegas sobre as doenças inflamatórias intestinais. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês e pelas apresentações. Uma boa noite a todos. Espero vê-los pessoalmente em breve. Grande abraço a todos. Eu gostaria só de lembrá-los que agora nós teremos um simpósio satélite de Janssen, né, sobre qual o melhor momento para a endoscopia do tríptico target, a prática clínica, pela doutora Cristina Flores. Então, após se encerrar a mesa, vai ter essa aula, essa apresentação de 30 minutos. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada, pessoal. Boa noite, galera. Foi um prazer.